Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Esse é o dia que o Senhor nos fez e nós estamos vivendo nele para a glória do seu nome. Bom, gente, quero trazer aqui para vocês o relato do parto da Lia. A Lia está com 3 meses agora, né? Já indo para o quarto mês. E eu quero contar para vocês, né? Como é que foi aí como é que eu idealizei, como é que aconteceu. Porque às vezes a gente idealiza uma coisa, mas quem tem o controle da nossa vida é Deus, Ele sabe de tudo e entregando tudo na mão dele, a gente pode ficar em paz, confiante de que Ele vai sempre fazer o melhor, né? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então quero falar com vocês um pouquinho de como é que foi, né? Bom, eu fiz todo o meu acompanhamento na casa de parto do Rio de Janeiro. É a única casa de parto que existe aqui no Rio de Janeiro, que fica lá em Realengo. E em cada estado eu acredito que exista casas de partos, uma ou duas ou até mais, mas aqui no Rio só existe essa. Depois vocês pesquisam para vocês entenderem melhor o que é uma casa de parto. É um parto mais humanizado, parto normal, você fica lá por um tempo de 24 horas, você pode ter 2 acompanhantes e tudo mais. E lá fui super bem atendida. Peraí que a Zoe tá chamando. E aí, para você ganhar bebê lá, eles só aceitam gestantes com risco habitual, né? Durante toda a minha gestação foi tranquila, foi tudo bem. Eu só tive infecção urinária, mas todos os meses eles acompanhavam com exames de urina. E aí, quando chegou no grande dia, né, da Lia nascer, que foi o dia 12 de agosto de 2025, foi mais ou menos por volta da meia-noite, quando a minha bolsa rompeu. Então, assim, naquele momento, para mim, as coisas já não começaram do jeito que eu idealizei, né? Porque o parto, ele é ideal que ele comece com as contrações e vai evoluindo e a bolsa vai estourar bem mais pra frente. A bolsa pode estourar, inclusive, quando a criança estiver nascendo, né? No caso da Zoe, foi diferente. No caso da Zoe, estouraram a bolsa dela, a médica estourou, só que assim, não tinha essa necessidade. A bolsa poderia ter rompido no momento em que ela nascesse. Só que assim, a bolsa dali ela estourou, mas foi na parte de cima, não foi na parte de baixo. Então, não parecia só um escape de xixi, não parecia que a bolsa tinha estourado. Mas, como foi algo assim tão que realmente saiu, eu achei estranho, né? Falei, gente, que é isso? Será que eu tô fazendo xixi? Será que foi a bolsa que estourou? Eu fiquei sem entender muito bem, fiquei observando durante alguns minutos e aí ficava vazando aquela aguazinha assim, mas bem pouquinho. Aí eu falei, bom, a bolsa deve ter estourado, né? Só pode ser. E aí acordei o marido, falei, ó, a bolsa estourou. Aí ele levantou, tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não tô sentindo nada. E aí tomei um banho, terminei de organizar a bolsa, né, de colocar aqueles itens que a gente só coloca no dia mesmo, celular, carregador, chaves, garrafinha de água, documentos e partimos, né? Como a minha irmã ia me acompanhar, eu já tinha combinado com ela, né? Se eu tivesse tendo muitas contrações, eu não ia conseguir passar na casa dela, porque para passar na casa dela e para ir para casa de parto, leva mais ou menos umas meia hora a mais. Então eu falei, se eu estiver tendo muita contração, eu vou direto para casa de parto, ligo para ela e ela me encontra lá, pega um Uber e vai direto para lá. Só que como a bolsa estourou e eu não estava sentindo nada, a gente conseguiu passar na casa dela com tranquilidade para levar ela com a gente. E aí, quando eu cheguei na casa de parto, eu estava com 2 de dilatação. Eu estava torcendo para que alguma coisa, que eu tivesse com um pouco mais de dilatação. Eu estava sentindo contrações, mas só aquelas contrações de treinamento. Eu cheguei na casa de parto por volta das 2 horas da manhã e estava com 2 de dilatação. Além da água de parto, que eu coloquei um absorvente, né? E aí a enfermeira obstetra observou que a água estava uma cor meio esverdeada, né? Um verdinho claro. E aí ela disse que aquilo era necônio
e como eu só estava com dor de dilatação, não seria seguro eu ter o bebê ali, até porque eu não estava evoluindo nas contrações e estava com necônio na água. Então seria ideal se ela me encaminhasse para uma maternidade, que eles têm a maternidade de referência, que é o Hospital da Mulher, e para que eu fosse acompanhada, e a bebê também, né, fosse acompanhada mais de perto, com monitoramento do coraçãozinho, dos movimentos. E aí nessa hora também já foi mais um choque para mim, né, porque eu tinha idealizado ganhar a Lia na casa de parto, tinha idealizado dessa forma, com o meu marido por perto, acompanhando, e aí a minha irmã podendo ficar ali por perto também, junto com a Zoe, porque a Zoe, ela não fica sozinha com ninguém, pelo menos ela nunca ficou, né, com ninguém, a gente nunca deixou ela na responsabilidade de outras pessoas, né. Então, eu não sabia como é que ela ia reagir naquele momento ali, se bem que ela ama a tia dela, mas mesmo assim eu fiquei preocupada com ela, né, de como é que ela ficaria. Então, por isso que eu queria que eles estivessem todo mundo ali pertinho, porque qualquer coisa, se ela não se ficasse bem, o marido ia ficar com ela e a minha irmã ia me acompanhar ali. Enfim, a gente mora longe dos parentes, né? A gente mora um pouquinho distante de cada um mora em um canto, então fica todo mundo bem distante, né? E aí, o que eu tava falando? As coisas já começaram a acontecer de uma maneira que eu não tinha planejado, que eu não tinha idealizado, já foi a bolsa estourar. Mas desde aquele momento ali, quando eu percebi a bolsa estourou, eu já comecei a orar e a falar com o Senhor: Senhor, tá na tua mão, não tá na minha mão. Não tem nada na minha mão, tá tudo na sua mão. E o Senhor é que sabe todas as coisas, o Senhor vai fazer o melhor. Eu já fui falando para Deus que estava tudo na mão dele, que eu estava entregando tudo na mão dele e que a maneira que ia ser conduzida ia ser da melhor forma que Deus ia nos entregar, a melhor forma possível. E que tudo aquilo ia cooperar para o nosso bem. E aí depois, chegando na casa de parto, recebendo essa notícia de que eu não ia poder ficar lá, também foi mais um choque, né? Aí eu tive que engolir o choro e mais uma vez declarar, dizendo para Deus: Senhor, não tem nada na minha mão, tá tudo na sua mão e eu confio na maneira que o Senhor está fazendo as coisas. E aí, enfim, fui direcionada para a maternidade. Lá, a minha irmã que me acompanhou, Evandro ficou com a Zoe e eu fui transferida mais ou menos umas 2 horas da manhã na ambulância. Eu fui transferida mais ou menos umas 6 horas da manhã, né? 2 horas foi a hora que eu cheguei na casa de parto. E aí umas 6 horas da manhã eu fui transferida para a maternidade e lá eu já estava sentindo algumas contrações a mais. Eu percebi que estava acontecendo alguma coisa a mais, né? Antes de sair da casa de parto, meu marido estava me ajudando na contagem, ele disse que eu estava tendo 2 contrações a cada 10 minutos. Então, assim, o ideal, o trabalho de parto, é quando você está tendo já 3 contrações a cada 10 minutos, né? Então, você realmente já está ali no trabalho de parto. E aí, aconteceu tudo muito rápido. Dentro da ambulância, eu devo ter sentido mais 2 contrações. Aí, quando cheguei na maternidade, eu fiquei ali o tempo todo fazendo meus exercícios. Eu não tava de posse da bola ali naquele momento, porque durante a gestação, no finalzinho já, né, eu pratiquei bastante os exercícios rebolando ali na bola para ajudar no encaixe, né? Mas poderia fazer esses exercícios sem a bola. Eu pesquisei bastante sobre esse assunto e o que fazer, como fazer, questões de respiração, né, para aliviar as dores, amenizar. A respiração no momento da contração. Então eu tinha pesquisado bastante nessa segunda gestação. Na primeira não tanto, mas na segunda eu pesquisei bastante. E aí quando a gente chegou na maternidade, eu fiquei ali fazendo meus exercícios, rebolando, a contração vinha, eu segurava, agachava no encosto da cadeira e ficava ali rebolando, rebolando, rebolando. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fazia. Cadeirinha aqui, contração vinha, eu agarrava na cadeira e
rebolando, 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 para ajudar no encaixe. Então era esse exercício que eu fazia o tempo todo, a cada contração. Era esse exercício que eu fazia. Caminhando bastante o tempo todo, andando para lá e para cá, andando para lá e para cá, a contração vinha, eu fazia esse movimento. E a respiração também, controlando com a respiração. Ô, saúde! E aí, me chamaram, né? Passei pela triagem, me levaram para a sala de medicamento, onde o médico ia me analisar, onde me colocaram nos aparelhos, né? Para poder acompanhar os batimentos cardíacos e os movimentos da Lia. E aí nesse momento eu fiquei também, já foi mais um impacto para mim, porque eu não queria de jeito nenhum ficar deitada, eu queria ficar ali me movimentando para poder ajudar na evolução do meu parto. Então eu queria ficar em movimento, eu queria ficar rebolando a cada contração, eu queria ficar andando para lá e para cá. As minhas 2 gestações, elas foram muito cansativas, mas sempre no momento do parto veio uma energia assim que eu nem sei de onde, né? Mas veio uma energia e eu não queria perder esse momento, sabe? Eu não queria perder esse timing, porque se eu deitasse, ia acabar como o parto da Zoe. Quando eu deitei, eu já não levantei mais, entendeu? Então eu não queria deitar de jeito nenhum. Mas aí, como precisava fazer esse exame só poderia fazer deitada, eu tive que deitar. Fiquei deitada de lado e a contração vindo, já não tinha mais como fazer os movimentos, né? Porque eu estava deitada. E as dores começaram a vir bem mais forte mesmo. Faz total diferença quando você está ali fazendo o movimento de rebolar, respirando, recebendo, aceitando a contração, sabe? A cada contração que vinha, eu falava, pode vir que eu estou preparada para você, pode vir. E aí eu agachava, rebolava, respirava e passava aquele momento ali, acabou, e eu ficava caminhando. Só que a partir do momento que eu deitei, sabe, é como se eu tivesse já entrado numa outra atmosfera. Então eu perdi aquela atmosfera de ativação que eu estava, de conexão com o parto, e entrei numa outra atmosfera. Comecei a pensar, caramba, agora vai demorar. Agora, que horas será que eu vou conseguir ganhar minha filha? Eu não sei com quanto que eu estou de dilatação. Saí da casa de parto, quando eu cheguei lá, eu estava com 2 de dilatação. Depois eu não sei, não recebi mais o toque, né? Então não sei mais como é que tá as minhas contrações. Então eu comecei a minha mente começou a divagar nesses questionamentos, né? Começou a divagar pelo medo. E aí as dores muito intensas, eu ali naquela já vocalizando, e a minha irmã respira, e eu mas de uma maneira muito intensa, não gritando, eu não gritei, mas eu ficava vocalizando. E aí a minha irmã foi e, usada por Deus, ela colocou um louvor. Eu tinha uma playlist, só que na hora a gente não lembra de nada, né? Por isso que é muito importante um acompanhante. E aí minha irmã colocou um louvor, que é um louvor que eu amo, que é aquele assim, desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. E aí quando a minha irmã colocou esse louvor, eu comecei a voltar, né? Eu comecei a voltar para aquele ambiente de calma, de tranquilidade, de foco no parto, de que agora, peraí, que eu tenho que estar concentrado no que o meu corpo está pedindo para fazer. E aí naquele momento eu falei, vou entregar para o Senhor, vou entregar tudo para Deus. Eu levantava a mão, quando a contração vinha, eu comecei a levantar a mão e eu comecei a fazer esse movimento aqui com a mão, que era justamente o movimento que eu precisava fazer com a pelve e eu não conseguia fazer mais, né? Então eu comecei a fazer esse movimento com a minha mão e louvando a Jesus. Quando a contração vinha,
eu levantava a mão, como eu estava de lado, né? Eu segurava no ferro da maca com uma mão, a outra mão eu levantava e começava a dizer: obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. E a contração vinha, ia embora, e eu o tempo todo nesse movimento, até a contração acabar, até o tempo dela terminar. Terminava, eu descansava, respirava tranquila, e aí a contração vinha, eu fazia de novo esse movimento. Teve momentos que eu parei de fazer, teve um momento que eu parei de fazer, que eu não fiz esse movimento de estender a mão e girar a minha mão, e a contração veio muito forte, sabe? Ela pegou de uma maneira muito forte. Então eu falei, não, é isso aqui que eu tenho que fazer, é levantar a mão e fazer esse movimento aqui e agradecendo a Jesus, obrigada, Jesus. A minha irmã até falou que teve uma hora que uma enfermeira achou que eu tava chamando, né, porque ela me viu com a mão levantada, ela achou que eu tava chamando, aí ela veio, oi, aí ela percebeu que eu não tava chamando ela, né, que eu tava ali agradecendo ao Senhor e tava naquele meu momento ali, né, da Partolândia. Com o Senhor. E aí, eu só sei que foram depois de 3 músicas, 3 louvores. Eu pedi para minha irmã ficar repetindo só esse louvor. Falei, não, repete. Minha irmã repetia só esse louvor, fazia massagem nas minhas costas, né? O tempo todo ali ela esfregando aqui, isso aliviava muito também. O tempo todo ela esfregando ali minhas costas, mesmo com o cinto, né, do aparelho, que complica, né, dificulta um pouquinho melhor para você fazer a massagem melhor, mas ela conseguia fazer e do jeito que deu para fazer aliviou muito, gente. Eu só sei que depois de 3 louvores, e tinha que ficar ali por 20 minutos, né, no aparelho. Depois de 3 louvores, eu senti um puxo. Eu não sei se vocês quem teve parto normal já sentiu isso, mas o corpo mesmo fazendo uma força. E aí o meu corpo ele se inclinou assim pra frente. Aí eu falei, isso é um puxo. Aí eu falei com a minha irmã, chama a enfermeira porque eu tenho que sair daqui. Tenho que tirar esse aparelho aqui de mim, chama a enfermeira para tirar esse negócio aqui de mim que eu quero ir no banheiro. Aí minha irmã foi, chamou a enfermeira, só que antes disso, durante aquele momento que eu estava ali no louvor e adorando durante os momentos da contração e fazendo um movimento com a minha mão, que era o movimento que eu fazia com a pelve, quando eu podia, né, quando eu estava de pé, a minha irmã achou que as contrações tinham diminuído e ela começou a ficar preocupada, né? Ela falou, caramba, agora a contração diminuiu, porque ela está mais tranquila, ela já não está mais tão como estava antes, a contração diminuiu e agora a gente vai ficar aqui, só vai ganhar de tarde, vamos passar o dia todo aqui, meu Deus do céu. Isso a minha irmã me contando depois, né? Ela imaginando, pensando. Só que depois de 3 louvores, eu senti o puxo. E aí a enfermeira veio e já veio com a luva, falando, vamos fazer o toque rapidinho. Falou, o que você quer fazer? Falei, eu quero fazer xixi, quero fazer cocô, quero fazer tudo. Aí ela, não, vamos fazer o toque rapidinho? Eu falei, não, quero ir no banheiro primeiro. Porque eu não queria ganhar deitada. Porque eu tinha ganhado a Zoe deitada. E assim, a Zoe eu passei uma hora fazendo força. Não era o momento de fazer força. A médica foi conduzindo tudo, né? Ela estourou a bolsa depois daquele momento ali. Ela começou a mandar, a me conduzir, né? Me orientando para fazer a força. Então, assim, foi um parto bem complicado, porque eu fiquei muito cansada. Eu cheguei na maternidade com 8 de dilatação da Zoe, com 8 de dilatação. Então, assim, se eu tivesse o conhecimento que eu tive no parto da Lia, teria sido mais tranquilo, porque eu teria entendido, não, meu corpo não está pedindo para fazer força agora. Então, eu vou esperar até eu entender o meu corpo, ele sabe parir, ele vai parir. Eu vou esperar. Só que não aconteceu assim, eu tinha até estudado, mas assim, o primeiro filho, eu falei assim, não, eu tenho que confiar na médica, eu vou confiar aqui na médica, vou ficar 100% confiante mesmo no que a médica me orientar e me direcionar, porque naquele momento da dor ali, você fica insegura, né? Principalmente por ser o primeiro filho. Mas aí na Lia, eu já estava
decidida, determinada, já tinha vivido a experiência, já tinha percebido o que é a força do parto, porque a Zoe eu só ganhei quando o meu corpo fez a força. Eu fiquei ali o tempo todo empurrando, fiquei por 1 hora fazendo, empurrando, a contração vinha, a médica empurra. E eu fazendo força de cocô, e a menina demorou muito a nascer. Não tava bem encaixada, a médica teve que fazer um movimento também, né, para poder encaixar ela. Então, assim, foi um pouquinho, não foi complicado porque foi muito rápido, né? Eu cheguei na maternidade, era 6 horas da manhã, 10 e pouquinho, 10 e 30 e poucos, a Zoe nasceu. Então, assim, foi muito rápido também. Só que o tempo que eu fiquei fazendo força, sem necessidade, foi muito cansativo pra mim, pro meu corpo. Eu tava quase desistindo, eu tava quase falando, olha, doutora, faz uma cesárea porque eu tô cansada, não aguento mais ficar aqui fazendo força. Tava cansada, muito cansada. E aí o meu corpo, quando o meu corpo fez a força, aí a Zoe nasceu. E a médica falava, isso. E eu não conseguia nem falar pra ela, mas eu não tô fazendo nada, não sou eu. E ela assim, isso, faz essa força aí mesmo, é essa força aí. Ela ainda falava assim, é essa força aí mesmo. Só que não era uma força que eu estava fazendo, era realmente literalmente o meu corpo. O meu corpo era que contraía e me jogava pra frente e fazia uma força de modo que nem eu conseguia respirar e nem falar. Eu só respirava quando ele me dava uma trégua para eu respirar. Oi, filha, tô aqui na cozinha. E aí, a Lia, quando eu senti o primeiro puxo, eu falei, não, tenho que descer daqui porque eu não vou ganhar ela deitada. E aí, desci da maca e o que eu queria não era nem ir ao banheiro, porque eu sabia que a Lia ia nascer. O que eu queria era ganhar ela da maneira que eu tinha imaginado, né? Da maneira que eu tinha estudado, que era na posição de 4 apoios. Só que como fazer isso, né? Ou eu ficava de 4 apoios na maca, ou eu ficava de... não sei. Falei, agora eu tenho que achar um jeito de ficar aqui de 4 apoios. Levantei, fui andando em direção ao banheiro. E aí, como era a sala de medicamento... Tá bom, meu amor. Hora, tá? E aí... filho. Porque tem, tá? Vai lá brincar que a mamãe tá terminando um negocinho aqui, tá bom? E aí, quando eu tava indo em direção ao banheiro, porque era a sala de medicação, né, o local que eu tava, eu vi umas cadeiras acolchoadas, aquelas cadeiras grandonas de medicamento mesmo, né? Bem acolchoada. Falei, ali, vou subir ali, vou ficar na minha posição e se a menina cair, vai cair no acolchoado da cadeira. Subi ali e meu corpo na mesma hora começou a fazer força. O meu corpo. Eu só estava conectada tentando fazer o que ele estava pedindo para fazer. Acompanhando o movimento que ele estava pedindo para fazer. E aí, naquele momento, a enfermeira veio, não só uma, né? Todas as enfermeiras vieram, começaram a me rodear. Não tinha ninguém na sala de medicamento, ninguém, estava vazio. E as enfermeiras me rodeando, não vai ganhar agora. Não, fez o toque, ela tá com quantos de dilatação? E, não, veio da casa de parto com 2 de dilatação. Não, mas não vai ganhar agora, não vai. E aí minha irmã dizendo, olha, vai ganhar agora, vai ganhar. E eu com vestido ainda, porque como eu não tinha sido internada, né, tava aguardando um médico vir para me examinar, eu não tinha sido internada ainda, então eu ainda estava de vestido, estava vestida ainda, do jeito que eu saí de casa eu estava. Do jeito que eu saí da casa de parto eu ainda estava, né, que foi da mesma maneira que eu saí da minha casa. Depois, tá, filha? Agora não. E aí, naquela confusão ali, uma enfermeira foi e falou assim, não, se ela tá ganhando, ela não pode ganhar aqui. Não pode ganhar aqui. Tentou me puxar, né, dizendo que ele não é um local adequado, e realmente não era, né, que era uma sala de medicamento. E aí ela tentou me tirar
da cadeira, né? E eu já estava percebendo, sentindo que a Lia estava descendo. Eu falei, não, ela tá descendo, ela tá descendo, ela tá descendo. E quando ela falou, não, vamos sair, ela me puxando, eu desci da cadeira. E aí na hora que eu desci da cadeira, a Lia escorregou. Uma outra enfermeira que estava ali próxima, que estava quietinha, minha irmã falou que ela estava quietinha, não falava nada, né? Os anjos que o Senhor envia para nos ajudar, né? E aí essa enfermeira foi, estendeu a mão e segurou a Lia, como eu estava com a calcinha, né? Então a Lia estava ali no meio da calcinha, ainda ficou meio agarrada ali com o pescoço. E a enfermeira ali conseguiu segurar a Lia e desenrolando a menina, né? Então, assim, gente, foi uma bênção. Não foi como eu idealizei, mas foi como o Senhor quis e foi muito melhor do que eu pensei, muito melhor do que eu idealizei. O atendimento na maternidade foi maravilhoso. Não tenho o que falar, porque realmente foi tudo maravilhoso. Só esse iniciozinho que foi tumultuado, né? Mas depois disso, depois que eu consegui ser internada, realmente o lugar foi maravilhoso. As enfermeiras todas maravilhosas, o atendimento, o cuidado, os exames que já foram feitos lá, as orientações que eu recebi lá de amamentação, assim, foi incrível mesmo. Muito, muito bom. E aí ela nasceu bem pequenininha, né? Ela nasceu com 300 e 305. E aí, quando a gente saiu da maternidade, meu leite ainda tava para descer, ainda não tinha descido, né? E aí ela saiu com 275. E aí uma semana depois nós retornamos e ela já tinha ganhado assim muito, muito. Eu não lembro agora quantos quilos, né? Quantos quilos não tinha chegado a 1 quilo, mas ela tinha já evoluído muito. A enfermeira falou, nossa, ela tá só no leite de peito? Falei, sim, só na amamentação mesmo, 100% exclusivo. E graças a Deus, até hoje ela continua na amamentação 100% exclusiva. E foi isso, gente. Assim, foi tudo como Deus planejou, tudo como Deus quis. Saiu do meu controle. E quando as coisas não estão no nosso controle, a gente sabe, em quem que a gente pode confiar. Quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente escreveu, do jeito que a gente imaginou, a gente precisa se apegar no Senhor, confiar nele e que ele vai fazer o melhor. E assim, se entregar realmente, se entregar totalmente para aquele momento ali, sabe? Se conectar com o teu parto, se conectar com o Senhor, porque isso para mim fez total diferença. Eu ganhei ali glorificando a Deus. Isso para mim assim eu nunca imaginava fazer isso, nunca imaginava ter um parto dessa forma. Então eu ganhei ali glorificando ao Senhor. E todas as enfermeiras que estavam ali, elas viram, elas ouviram, elas foram testemunhas de como que foi esse parto, sabe? Que foi realmente para a glória do Senhor. E foi muito bom, foi muito bom. A minha irmã até falou que teve uma enfermeira que passou, né? Enquanto eu estava ali naquele momento, ela passou, ai meu Deus, assim, meio que debochando, né? E aí, daqui a alguns minutos, a minha filha nasceu, né? Então, todo mundo viu a mão do Senhor ali, todo mundo viu como Deus operou, como Deus trabalhou, né? No momento que parecia que eu não ia ganhar, no momento que parecia que meu corpo tinha reduzido as contrações, foi justamente o momento que a Lia nasceu. E, como eu tinha falado, eu tinha chegado na maternidade, eram umas 6 horas da manhã, quando foi 7h29, a Lia nasceu. Então foi isso, gente. Ela tá aqui pertinho da mamãe, com muita saúde, né, filhinha? E uma bênção. E não esquece, gente, no momento do parto, foca no parto. Caminha, se puder, caminha. Se puder,
rebola, faça os movimentos de rebolar no momento da contração. Quando a contração tá vindo a contração, opa, já rebola. Se agacha ali, já se encosta numa cadeira, na parede, em alguma coisa, em algum lugar, de alguma forma, rebola. Em pé, rebola. Respiração, rebola e relaxa. Relaxa. Isso também é assim, muito importante. Procura relaxar o máximo possível. Receber a contração, pode vir. Eu falava o tempo todo quando a contração vinha, pode vir que eu tô preparada para você, pode vir que eu tô preparada para você. E aí a gente ia juntos e eu consegui cooperar ao máximo com o meu corpo para ali ter um bom nascimento, né? E foi isso, gente. Eu espero que esse relato possa ajudar outras mamães também. E você que tá aí para ganhar seu presente, seu pacotinho que tá chegando, né?